Paz e a graça, irmão Sandro, Hugo Preto, Cidade da Zaga ao mundo. Meus irmãos, a palavra de Deus é aconselho para a vida de paz e de saúde. Obedecer a Deus, ninguém é obrigado. Agora, porém, os homens sofrem, existe as violências. Então a palavra de Deus, ela serve para que o homem não sofra. Todo aconselhamento de Deus é para evitar aquele choro no cemitério. E as perguntas, por que a violência? Por que a morte? Então todo aconselhamento de Deus é para evitar a tragédia. Quando na tragédia, faça festa. Hoje vamos com a leitura de Provérbios. Provérbios 20, do 9 ao 12. Provérbios é conselho direto sem teologia. Ainda aqui não trata de teologia. Eu não sou teólogo. Você não é teólogo, não. Você vai procurar um teólogo lá em Harvard, lá em State, na China, onde você quiser, meu irmão. Aqui a gente trata do Evangelho. Vamos lá. Provérbios 20, 9 ao 12. Oremos, pois vamos fazer a leitura do livro santo. Senhor, conceda-nos a sua sabedoria, a sua paz, o seu amor, o seu espírito de vida renovado em nós. Gratidão a Deus por esse dia de paz, de saúde e de vida, comum a todo homem, a toda mulher, a toda criança. Amém. Provérbio 9, a gente retrocede ao 7. Vamos ao 12. O justo anda na sua integridade. Feliz serão os filhos depois dele. Toda a sua ação reflete na sua família, tanto do filho quanto do pai. O Salmo aqui trata dessa questão. Quando o Davi errou, a espada ficou na família de Davi. Então, se você é pai, cuide do seu filho. Não passa a mão na cabeça não, porque se seu filho erra e você passa a mão na cabeça, a consequência é para você também. Se o pai induz o filho ao erro, os dois sofrem. Então, se o filho morre é porque o pai errou, ou se o pai morre é porque houve erro do pai e do filho. Quem é responsável pela educação dos filhos é os pais. Você não quer que o Deus desça para educar seu filho. Não, pai, nenhuma mãe vai querer que seu filho seja agredido. Todavia, eduque seu filho. Porque se você não educar, vai sofrer. Assentando-se o rei no trono do juízo, assentando-se o trono no rei e juízo. Com seus olhos dissipa todo o mal. O rei aqui é o líder. Quem é o líder da família? O pai e a mãe. Quem é o líder no trabalho? Quem é o líder na escola? Enfim, o líder, quando se assenta no trono da justiça, o aconselhamento é para o bem. Quando se fala rei na Bíblia, remete a uma autoridade de liderança que coordena pessoas em verdade e em justiça. No Evangelho. No mundo secular, aí cada liderança e as suas corrupções individual, e o homem tem a liberdade de fazer o bem e o mal, porém vai sofrer quando pratica o mal. Por isso que o Salmo aqui já trata dessa questão. Se você faz o mal, você vai sofrer. O pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa pratica o mal, vai morrer. O verso já trata dessa questão. 9. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ou seja, não existe santo. Porque se você olhou, desejou, pecou. Se você olhou, invejou, cobiçou, pecou. Então dizer que o homem é santo, meu irmão, só se andar de olho fechado. Porque se você teve o desejo, sentiu a inveja, já está em pecado, condição de pecado. É diferente. Você olhou, se arrependeu, não praticou a ação. Você olhou e praticou a ação, reação da sua ação. Então Cristo levou o pensamento e ao pecado ao nível
de você antecipar a sua ação para não sofrer. Você desejou, ore e não faça. Praticou, você sofre. A reação da sua ação. Para o espiritual se movimentar, primeiro o homem ele tem que exercer ação no físico. O homem se movimenta, o espiritual se move. Reação da ação humana. Então não tem desculpa. Toda violência pode ser evitada. 10. 2 pesos e 2 medidas, ó. 2 pesos e 2 medidas. Uns e outros são abomináveis ao Senhor. Por exemplo, se você não quer que ninguém minta para você, por que você vai mentir? Você não gosta que ninguém lhe engane, porém você mente? Aí, meu irmão, você tá doente, né? Como é que se eu não gosto de mentira, eu só vivo mentindo? 2 pesos e 2 medidas. Se você não gosta que as pessoas não mintam para você, então você também não deve mentir para ninguém. Não, você é uma pessoa hipócrita. 2 pesos e 2 medidas. Se você não quer que ninguém te roube, como é que você vai roubar os outros? Como é que você vai justificar a sua posse se você é um ladrão? 2 pesos e 2 medidas. Então isso é hipocrisia e a pessoa sofre mais ainda. Por quê? Não quer sofrer a ação, porém pratica. Se eu não gosto que a pessoa mente para mim, por que eu vou mentir? Não tem lógica. Então você sofre 2 vezes. Primeiro que você não gosta que ninguém mente para você. Você se irrita. E sofre mais ainda porque mente. Não tem lógica. Tá? Um peso, uma medida. Se você não gosta que ninguém minta para você, também não minta. Se você mentir, você vai sofrer 10 vezes mais. O texto trata disso aqui. 2 pesos, 2 medidas. Se você mente, minta a vida toda. Também, porém, aceite ser enganado. Não seja hipócrita. 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações. Se o que fez é puro ou reto, em outras palavras, até um menino sabe o que é certo e o que é errado. Uma criança de 3 anos sabe que não pode mentir. E um homem velho de 30 anos, de 20 anos, só vai mentindo. Quer dizer, uma criança de 2 anos, ela já sabe que não pode mentir, porém, o cara velho de cabelo na cara, de cabeça branca, só vai mentindo. O homem ou a mulher, tem alguma coisa aí que não tá certo, né? Tem alguma coisa aí que não tá. Se eu não gosto de mentira, eu vou mentir? Tem lógica. Então você vai sofrer. O ouvido que ouve, o ouvido que ouve. Vou repetir isso aqui. O ouvido que ouve. E os olhos que vê, o Senhor fez. Tanto um como o outro a gente encerra. Em outras palavras, o Senhor vê tudo e ouve tudo. Deus, o eterno Deus, é o único que está presente em todos os tempos, em todo lugar. Você pode mentir a homens, mas a Deus ninguém mente. Nenhum ser, nem anjos, anjos têm sua limitação. O único que pode estar em todos os tempos, em todos os lugares, em todos, é só um, Deus vivo. Anjos são poderosos, mas tem os seus limites dentro da ação. O Deus, ele cria as leis, cria o evangelho, cria o alfabeto, depois cria leis, aí cria os anjos segundo as leis, para que cada anjo faça cumprir as leis, e depois cria o homem. Entenda? Primeiro o Senhor cria o alfabeto, a lei, né, para poder movimentar. Depois o Espírito vivo, os Cristo. Depois o Evangelho. E só bem depois cria o homem. Então, Deus, meu irmão, enganar Deus, pode esquecer, meu irmão. Pode esquecer. Não existiu tal que conseguiu. Então, vive a verdade e pratica a verdade. Aqueles 3 conselhos para a sua vida. É conselho. O Evangelho é aconselho. Você pode fazer e não fazer. Livre-arbítrio. Porém, há o ciclo. A vida é ciclo. Tudo é ciclo.
Você nasce, reproduz e morre. O problema, meu irmão, que você é um ciclo onde todo homem passa. O cara só lembra onde nasce que tá bem, tá na farra. O problema, meu irmão, é que você vai morrer. Homem, o corpo físico é limitado, o espírito é eterno. Porém, o seu corpo físico ele é limitado para que o homem viva de acordo com as leis. Quando o homem erra, o corpo, né? O espírito é eterno, mas o corpo não. Aí os anjos do Senhor vão no seu corpo. O espírito o Senhor tira, aí fica só seu corpinho. Aí os anjos têm a liberdade para aplicar a lei no seu corpo. Porém, o espírito aí é com o Senhor, mas seu corpinho aí é com os anjos. Entendeu isso aí? Então, vamos deixar 3 conselhos para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, não adultere. Arruma bomba aí para você, case. Casamento é a relação. O Senhor não vai lhe dizer qual é o homem, qual é a mulher, qual é a altura, se é branco, se é alto, se é baixo. Escolha à vontade sua bomba aí. Porém, depois que você escolher a sua bomba para viver, viva. Não tem desculpa. Foi você que escolheu a sua bomba. Aguenta aí, meu irmão. Você não é criança. Entendeu isso aí? Você pode escolher à vontade. Só não pode adulterar. Você pode escolher à vontade. Só não adultere, só isso. Simples assim. A roupa. Meu irmão, a roupa é proteger o seu corpo e não induzir a outra pessoa a lhe desejar. Como é que eu estou num ambiente familiar, eu tenho uma mulher ou um homem mostrando o seu útero a um homem casado ou uma mulher? Não convém, é falta de respeito com o ambiente que você está. Como é que eu tenho essa condição de atentar a outra mulher e a criança presente e o jovem presente? E o exemplo não condiz com o ambiente de respeito. Então a roupa, infelizmente, é caráter. Pelo menos moral. Social. Agora, o caráter ético aí já é outro. Que padre vestidão até os pés, né? Enfim, e outras pessoas que usam roupa longa cometem ilícito. Porém, a moral social, o respeito social fica na veste, que é importante. Então a veste dá a moral social e o coração e a mente a moral ética. É diferente, então você tem que ter pelo menos a moral social, que a ética e a moral aí é com você. As doações, toda a instrução do evangelho tem que ter a palavra com relação à doação. Meu irmão, está escrito na Bíblia que passando pois 3 homens por um samaritano, o samaritano ajudou, certo? A questão é o que era o samaritano, para você entender. Vamos dizer que a gente tivesse um conflito entre Dias d'Ávila e Camaçari. Se a pessoa de Camaçari caísse aqui em Dias d'Ávila, caído em Dias d'Ávila, certo? O Dias d'Ávila ia ajudar essa pessoa de Camaçari. O bom samaritano, ele tinha um problema com aquela pessoa caída no chão. Ele mesmo assim, ele foi lá, pegou a pessoa, levou para a hospedaria, pagou toda a medicação e deixou a despesa paga. Ou seja, não existia um inimigo ali. Ele viu uma pessoa caída e ajudou. Então, o dízimo e a oferta é para isso aí, para ajudar pessoas em necessidade. Ah, meu irmão, na minha casa de oração eu tenho obras. Peça recurso para obra. Se a pessoa quiser doar, doe. Falou dízimo. Ó, dízimo. E a oferta ao Senhor só pode ser usado para obras sociais de assistencialismo. Você quer reformar a sua casa de oração? Peça o recurso para a obra. Agora, quando você fala que é um dízimo, aí você tem que tratar o assunto como tal. Primeiro que dízimo era para sacerdotes que ficavam no templo desde 5 da manhã a 5
da tarde. Ou seja, o cara chegava no templo 5 horas da manhã e saia no outro dia 5 horas da manhã, 24 horas no templo, tratando de sacrifício. Logo ele tinha direito ao dízimo, porque ele não ia poder trabalhar. E isso nós não temos hoje mais. Então como é que você vai justificar a cobrança do dízimo se eu não tenho um serviço? Você se complica nisso aí. Então, tem que ter uma consciência para você instruir o evangelho. Para você não complicar sua alma e espírito por causa de um erro doutrinário teológico. Porque se eu tenho um dízimo, eu tenho um sacerdote. Se eu tenho um sacerdote, eu tenho que ter um serviço prestado. Sacrificial, que não existe mais. Aí é uma verdade do texto. Ninguém pode. Não posso pegar o dízimo e não ter um serviço. Cadê o serviço? Quem é que fica hoje em templo nenhum 24 horas por dia? Então você não vai ter uma justificativa. Aí você se complica, a sua alma vai sofrer porque você não tem como argumentar. Então o dízimo, a ajuda ao necessitado é importante. Porque as pessoas morrem de fome. Então doe, faça o que você quiser com o seu dinheiro. O dinheiro é seu. Porém, para perdão dos ilícitos, tem que atender os 3 critérios do texto: pessoa humilde, necessitada e categorias dentro do texto que estejam necessitados. Órfãos, humildes, dentre outras categorias citadas no texto. Porém, se eu tenho um órfão milionário, qual dízimo que vai ter direito? Não tem lógica. Uma viúva milionária vai ter direito? Não tem lógica, né? Então, por isso, a questão lapida na humildade e no pobre. Entendeu? Pobre do recurso. Então você tem que cumprir. Viver a Bíblia não é carregar a Bíblia. Viver o Evangelho é você cumprir conforme o texto cristão. Amém? Que Deus ilumine e guarde cada um e dê sabedoria. Teologia a gente não discute. Religião não cabe a discussão. Porém, a lei do Evangelho também não cabe discussão. Tá? É lei, acabou. Você cumpre ou não? Que Deus guarde e ilumine a cada um.